Na figurinha seguinte, um carro com massa de 5 vezes 10 elevado a 2, 500 quilos, percorre uma depressão assimilável a um arco de circunferência de 20 metros de raiozinho. No ponto mais baixo da trajetória, suposta contida num plano vertical, existe uma ponte de madeira que pode resistir a uma compressão normal máxima equivalente a 1,5 vezes 10 elevado a 4 newton. Senão ela quebra, e aí o carrinho cai lá no mar. Considerando G igual a 10, calcule com que velocidade máxima, dada em km por hora, que o carro pode atravessar a ponte sem dar M, sem derrubá-la. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o BF, Bruno Fernandes. Vamos lá, vamos resolver mais uma questãozinha aí de força centrípeta. O que é força centrípeta? É a força que faz você fazer uma curva, né? Sem ela, você passa reto, você continua andando em linha reta de acordo com a primeira lei de Newton. Se a resultante das forças for igual a zero, meu amigo, você vai continuar andando em linha reta eternamente. É isso? Por isso, quando você está dirigindo aí um carro, né, no seu videogame, que você não pode dirigir ainda, você tem hora que você não consegue fazer a curva. Você passa reto, porque simplesmente você perdeu a força centrípeta em algum momento. E a força centrípeta, um erro muito comum que eu cometia quando era aluno, era achar que a força centrípeta é uma força a mais que aparece no problema. Não é. Força centrípeta é o somatório de todas aquelas forças que você já conhece, peso normal, atrito, mola, aquelas coisas toda, tração, direcionada para o centro da curva. Tá? Então a primeira coisa que você faz em problema de força centrípeta é identificar todas as forças que atuam no corpo. Fácil, né? Então vamos lá, começar a brincadeira. Então a primeira força que atua em qualquer corpo, e aí você vai sempre escrever isso, é o peso, né? Peso é a força que a Terra puxa todo mundo para onde Lucifer mora. Lá no centro da Terra, lá onde é o inferno. Então, peso é sempre para baixo, né? Beleza. Aí, ele está aqui numa depressão. Então, você tem aqui a ponte de madeira, né? E aí, o que vai acontecer? Ele não vai parar lá no centro da Terra, porque a ponte de madeira está fazendo uma força que não deixa ele cair. E essa força, apesar de aqui ser uma curvinha, né? Só para você ter uma noção aqui do que é a física por trás disso. Apesar de ser uma curvinha, a gente pode desenhar aqui uma tangente, né? Essa curva, né? Tá aqui a tangente. Tangente é uma reta que toca a curva em um ponto, tá? E aí, claro, né? Porque a normal, né, você lembra, sempre segue aquela regrinha. A normal é sempre perpendicular, sempre faz 90 graus com o plano que está fazendo a força, né? Então, se o plano inclina, a normal inclina junto, tá? Então, se o plano vira de cabeça para baixo, a normal também vira, tá? Então, a normal é sempre perpendicular ao plano. Quando é uma curvinha, né, a ideia é que você faça aqui uma reta tangente e faça aqui a perpendicular a essa reta tangente. Então, a normal está aqui, está para cima, tá? Mas fisicamente é assim, tá? Ela é perpendicular ao plano, só que aqui o plano é a reta tangente que toca a curva, tá? Então, beleza, a gente identificou as forças, normal e o peso. Agora que vem um detalhe especial, que você está muito acostumado com aqueles probleminhas lá de dinâmica, né? Que você tem o peso aqui para baixo, aí o chão faz uma força para cima chamada normal, e aí você diz, normal igual peso, né? Mas aqui, beleza, aqui é normal igual ao peso, porque não existe movimento nem para cima nem para baixo. Aqui não tem força resultante, né? Por isso que ele está em repouso. Mas aqui tem força resultante. Aqui tem que ter força centrípeta. Então a normal e o peso aqui não podem ser iguais, tá? Então agora, qual é a segunda coisa que você faz em problema de força centrípeta? Escrever a fórmula. Qual é a fórmula da força centrípeta? Força centrípeta depende da massa, né? E aí, ó, quanto maior a massa, mais força centrípeta, por isso que é mais difícil fazer uma curva com um caminhão do que com uma moto. Depende da velocidade 2 vezes, velocidade ao quadrado. Então, se você aumenta a velocidade de 2x, dobra a velocidade, você vai precisar de 4 vezes mais força centrípeta para fazer essa curva, por isso que quanto mais rápido você faz uma curva, mais difícil é. E inversamente proporcional,
ao raio da trajetória. Então, quando você faz uma curva, como a gente diz, fechada, né, quanto menor for o raio dessa curva, mais força você precisa. Por isso que é difícil fazer uma curva fechada, né? Então tá aí a força centrípeta. Aí é que tá, você não pode errar. Por exemplo, se ele pedisse para você, quais são as forças que estão atuando em cima desse carro? Muita gente, e até eu como aluno achava isso, falava assim, normal, peso e força centrípeta. Tá errado isso. Força centrípeta não é uma força a mais que aparece no problema. Força centrípeta é um somatório das forças que já atuam no problema que você conhece. Então, se ele perguntasse quais são as forças que atuam nesse problema, nesse carrinho, é normal e peso. Tá? Agora, eu tenho que ver quem é que vai entrar aqui. Quem é que vai fazer parte da força centrípeta? Regrinha número 1, nota no seu caderno. Toda força que for perpendicular ao raio da trajetória não participa da força centrípeta, tá? No caso aqui não tem nenhuma força que é perpendicular, porque olha só, o raio da trajetória está aqui, ó. Tá assim, não tem nenhuma força aqui, ó, perpendicular ao raio da trajetória, mas, né, de repente você vai assistir outros exercícios aí, ou já assistiu, você já viu que já deve ter acontecido um caso assim, né? E aí você repara, ia lá, a normal está apontando diretamente para o centro da curva. Então a normal vai ser responsável por essa força centrípeta, vai ser positiva, porque ela aponta direto para o centro da curva. Então a normal vai entrar aqui. E o peso entra? Entra, porque o peso também, ó, tá aqui, ó, na direção do centro da curva. Só que a diferença é que ela aponta, ó, para fora do centro da curva. Então o peso, na verdade, vai entrar na força centrípeta, mas vai ser negativo, porque o peso prejudica o carinha a fazer curva, tá? Então, nesse caso aqui, ó, normal aponta direto para o centro da curva, ela é a positiva da história. E o peso aponta para fora do centro da curva, então ele é o negativo da história, tá? Então, a força centrípeta, neste caso, é a normal menos o peso, que é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre R. Como é que eu calculo o peso de qualquer coisa? Massa vezes gravidade. Eu vou botar direto aqui para não escrever de novo. Então vai ficar... Ah, aí que tá. Quanto é que vale essa normal? Vamos pensar aqui. Normal é a força que a ponte de madeira está fazendo em cima do carro. Mas a terceira lei de Newton garante o quê? Que o carro vai devolver essa força em cima da ponte de madeira. O carro pode quebrar. E ele falou que essa força, no máximo, pode ser de 1,5 vezes 10 elevado a 4. Então, a normal, que é a força que a ponte de madeira faz em cima do carro, é o mesmo valor numérico e a mesma força que o carrinho está fazendo na ponte de madeira. Que vale exatamente, no máximo, pode ser de 1,5 vezes 10 elevado a 4. A massa do bichinho é 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá em quilo, tá ok? Vezes a gravidade, que é 10. Que é igual a massa, de novo, que é 5, 10 ao quadrado. A velocidade do cara é o que eu quero saber. E o raio da trajetória, quanto é? O raio da trajetória é 20 metros, né? Então, vou botar assim. Vezes 10 a 1. Então, isso aqui dá o quê? 1,5, 10 a 4, menos 5, 10 ao cubo, que é igual 5 sobre 2 dá 2,5. Diminui os expoentes, 10 elevado a menos 1, V2. Tá? Desculpa, 1 aqui. Que é 2 menos 1 vai dar 1. Quase que eu erro. Ai, aqui é um pouquinho chato, né? Porque diminuir potência de 10 é um pé no saco, porque os expoentes têm que estar mesmo valor, né? Ou 4 ou 3. Então, olha só. Vou fazer o seguinte, ó. 1,5 vezes 10 a 4 eu vou repetir. E esse cara aqui vira 0,510 a 4. Tá? Só você fazer a prova dos 9 aqui, ó. Fazer o contrário. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a 4 dá 10 a 3. Tá? Então você volta ao valor original. Tá bom? Então agora tá bonito, que aqui é 4, 4, eu posso fazer agora essa subtração, tá? E aqui vai ser 2,5, que dá 25, né? 2,5 vezes 10 a 1
vai dar exatamente 25. V2. Tá. Quanto é que dá isso? 1,5 menos 0,5 vai dar 1 vezes 10 a 4. Tá? Já vou passar o 25, tá multiplicando para cá. Então, 25 igual a V2. Agora, para matar, eu preciso tirar a raiz quadrada, né? Tirar a raiz quadrada. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do 10 elevado a 4 e tirar a raiz quadrada do 25. Quanto é raiz quadrada de 10 elevado a 4? É só dividir por 2, né? Então, daria 10 a 2 e raiz quadrada de 25 dá 5. Então, isso aqui dá 100 divididos por 5, vai dar 100 divididos por 5 dá 20. 20 metros por segundo. Mas como ele pediu em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6 e a gente vai achar 72 quilômetros por hora. Tá bom? Então, deu para sacar a ideia? Então, nessa questão, né, a gente viu que a força centrípeta era outra. Aqui a normal e o peso participam. A normal é positiva porque aponta direto para o centro da curva. O peso é negativo porque aponta no sentido contrário. E é só usar a fórmula da força centrípeta. Geralmente, questões de força centrípeta é tudo a mesma coisa, tá? É você identificar as forças que estão atuando no corpo, ver quem for perpendicular ao centro da curva não entra e ver quem aponta para o centro da curva e quem aponta para fora. E aí usar a fórmula e fazer a continha. Depois só deu um pouco de trabalho algébrico aqui, porque essa conta ficou um pouco mais elaborada. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Arrebente nesse tipo de questão, não erre. Um grande abraço e até a próxima.